Repercuta Podcast no ar, mais um episódio. Eu sou Jari Tavares, muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. Já fazer aquele recado de sempre, tá aqui na descrição do episódio o canal no YouTube, Jari Tavares. Lá você encontra outros conteúdos para além do Repercuta também. Você que curte acompanhar meu trabalho e onde você também encontra alguns itens, a loja do Repercuta e também os contatos dos convidados dos episódios, quando é episódio nesse formato. Mais um da série Histórias Baterísticas de Carnaval, o segundo de 2026, onde eu recebo mais 3 convidados, honra enorme em recebê-los por aqui. Se você curte essa série, retorna, volta, tu vai conferir os outros episódios também. E essa série de histórias de depoimentos contempla as histórias de carnaval, as histórias juninas e também as circenses. Vamos lá, para esse episódio, 3 convidados. O Clebinho Pereira, ele que é paulista, mas radicado na Bahia durante muito tempo e hoje mora em Fortaleza, é uma mistura de estados. O Cássio Stepperson, esse é paraense, mas já está no Rio há muito tempo. Tem uma vivência muito massa lá no Rio de Janeiro. E também o Carlos Guedes, esse potiguar. O Carlos é lá do Rio Grande do Norte e está se aproximando dos 50 anos de carreira. Enfim, muita história vinda dos 3. Honrado em recebê-los por aqui. Agradecê-los por terem aceitado o convite. Muitas vezes nos corres da vida eles separarem um tempinho para participar aqui do Repercuta, é muito gratificante. Vamos embora, eu sou Jari Tavares e você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. Repercuta! E como você já sabe, os convidados e convidadas por aqui se apresentam nessa série para que você se aproxime um pouco e conheça um pouco da carreira de cada um em cada uma. E quem abre esse episódio é o Clebinho Pereira. Muito bem-vindo aqui no Repercuta. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Clebinho Pereira, baterista da banda São 2, de Fortaleza, Ceará. Muitas pessoas não sabem, pensam que eu sou da Bahia, mas eu sou paulista, capital de nascimento, né? E me criei em Salvador. Pequeno, fui para Salvador, me criei em Salvador e hoje resido em Fortaleza já há 23 anos morando em Fortaleza, essa cidade maravilhosa que eu moro hoje. Um fato curioso sobre carnaval, né? Carnaval. Eu lembro assim que me vem à mente, foi uma época que eu era, antes de ser baterista, eu comecei tocando percussão, né? Autodidata. Na Bahia a percussão ela é muito viva, né? Na Bahia. E eu comecei tocando percussão e tocava numa banda. O nome da banda era Tá Rindo de Quê? O nome da banda. Por sinal tinha até um trio, um bloco no circuito Barra Ondina em Salvador, um bloco muito antigo, que a banda levava o nome do bloco, né? Tá Rindo de Quê? E eu tocava percussão junto com outro percussionista nessa banda. Era período de carnaval, tava iniciando na percussão, iniciando já um tempinho na percussão. E essa banda, ela ia tocar num bairro lá chamado Ondina, que é onde os trios elétricos lá encerram o circuito do carnaval. Era num evento, em especial, era no período de carnaval, mas era fora do circuito, né? Era um evento. E eu tocava percussão nessa banda, era uma fase que eu tocava, queria aprender muito, né? Por tá sempre tocando percussão, né? Sempre. Então, tipo assim, eu fazia questão de quanto mais show tivesse, era melhor. E essa banda, e lá em Salvador na época, o pessoal das bandas tinha uma van que pegava todo mundo em casa para deixar no show. E nesse show, tava naquela época de querer tocar, e tipo assim, era pra pegar tipo umas 7 horas da noite, 8 horas da noite pra van passar lá na minha casa e nada da van passar. Eu ligava pro celular do empresário, ele não atendia e nada e eu, cara, ansioso, né? Aquela coisa quando você tá começando no instrumento, você fica ansioso, cada show é importante pra você. E me marcou muito aquilo ali, porque nada de ninguém passar lá pra me pegar, nada de ninguém passar, e não passava, deu 7, 8 horas, o show começava 8, deu 8h30, e o local do evento era mais ou menos, acho que uns 3 quilômetros da minha casa. Eu resolvi ir andando até o local do evento. Na época não tinha carro, né? Aí fui andando e não tinha ônibus também, por causa do período do carnaval, não tinha ônibus pro lado de lá. Eram acho que no máximo uns 3 quilômetros, ou um pouco menos.
E eu falei, cara, eu vou andando, alguma coisa, tipo assim, pô, pra me certificar, será que eu fui deixado pra trás? E eu fui, e cheguei lá no local do evento, a banda já tava tocando com um percussionista. Aquilo ali me marcou muito, porque eu falei, cara, o quanto eu sou descartável, entendeu? Os caras estavam tocando, naquela época, na Bahia, muitos percussionistas, e as bandas não davam devida importância aos percussionistas. O pessoal costumava dizer que para montar uma banda na Bahia, você monta a banda e na hora de escolher o percussionista, você sacode uma árvore e cai uns 10, 15 percussionistas, tudo já com o instrumento na mão. Era uma coisa que o pessoal brincava muito lá. E aquilo ali serviu, acho que, sei lá, como incentivo. Foi uma coisa que me marcou muito, que eu falei, cara, eu ainda fui lá, cara de pau. Você vê que eu tinha vontade de tanto tocar, que eu cheguei no show, o pessoal da banda ficou todo errado. Eu subi no palco e ainda concluí a metade do show. E ali acho que foi um divisor de águas para mim. Eu já era apaixonado por bateria e no dia, no ensaio da banda, eu sentei na bateria e falei, cara, eu vou estudar isso aqui, vou estudar e vou, tipo assim, me tornar importante dentro de uma banda, entendeu? E comecei a estudar e hoje eu vendo tudo isso serviu para mim de incentivo para o estudo da bateria, para pesquisar bastante bateria, para me tornar baterista. E hoje vendo isso como tá o movimento percussivo hoje na Bahia, que você vê as bandas de pagode, o quanto a percussão evoluiu e como o instrumento para você que é de banda, você pode tocar um pandeiro, pode tocar mas você estudar o seu instrumento e você ser importante naquilo que você toca, ser insubstituível. Você vê as bandas de pagode hoje, quem que há anos atrás iria dizer que uma das peças mais importantes da banda de pagode é um cara que toca bacurinha, é um cara que toca três surdos, entendeu? Até mais do que conga, até mais do que baixista, até mais do que guitarrista, entendeu? As bandas de pagode hoje você conta nos dedos os caras de Salvador que tocam bacurinhas de forma excepcional, entendeu? São, tipo assim, tratados como estrelas mesmo, a galera da percussão. Você vê que um fato isolado há anos atrás, de que eu era um percussionista totalmente descartável, hoje o jogo virou, né? Hoje as bandas de pagode, as grandes estrelas estão na percussão, entendeu? A Bahia, em termos de percussão, ela é extremamente rica. Então, é um fato bem curioso para você ver em questões de épocas, como tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. O cara virar de uma peça que caía da árvore, como eles falavam, caíam 15, hoje há peças imprescindíveis dentro da musicalidade da Bahia. Isso é um dos fatos que eu lembro assim, no carnaval que me marcou muito. Essa fase de eu ter sido limado e eu ainda cara de pau fui lá e ainda toquei. Pois galera, um bom carnaval para todos. Aqui quem fala é Clebinho, né? Desejo um carnaval, que Deus abençoe a vida de todos, protejam todos aí nas estradas, nesses carnavais da vida aí, e tamo junto. Qualquer coisa, quiser saber mais sobre o meu trabalho, @Clebinho com K, Clebinho são 2, SAO número 2. Valeu! E do Kleber, a gente vai para o Cássio Stepperson, vamos lá para o Rio de Janeiro. E o que eu achei muito massa é que passei a conhecer mais o trabalho do Cássio a partir da indicação do Rodrigo Schofield, que participou de outro episódio aqui no Repercuta também sobre carnaval. Então entrei em contato com o Rodrigo e ele logo me indicou o Cássio. E eu sempre ganho fazendo esses novos contatos e novas amizades. Bem-vindo, Cássio. Olá. Eu me chamo Cássio Stepperson, sou baterista e vim aqui a convite do meu grande amigo Rodrigo Schofield e o meu mais novo amigo, né, Jadia Tavares. Obrigado primeiramente pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Vou contar uma história engraçada que eu
nem tive o prazer de viver, né? Então, sei lá, anos 2000 e pouquinho, eu sou baterista e tocava no Boitatá. E um dia teve uma apresentação no palco, Praça 15, se eu não me engano, o primeiro baile no palco da Praça 15, ou o segundo ano, algo assim. Então, a gente estava ali, todo mundo tocando, né? Carnaval, gente pra caramba. Chegou um momento, aquele momento de marchinhas, né? O repertório era todo ensaiado, tudo pensado em blocos, etc. Mas teve aquele momento de marchinha. E eu estava muito apertado para fazer xixi. Imagina, o baterista apertado para fazer xixi num baile de carnaval, sei lá, para 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, não faço ideia, Praça 15 lotada, carnaval, domingo de carnaval. As pessoas sedentas, né, por música, por festa, carnaval. E o baterista é aquele cara que todo mundo sabe que segura o ritmo e ele é o motor, né? O motor da banda. Então tô eu lá tocando com o Boitatá e aquela vontade louca de ir no banheiro. Olho pro lado, vejo um amigo baterista. Penso eu, bom, me dei bem, né? Vou chamar o cara pra dar uma canja. Enquanto eu vou no banheiro ali, corro no banheiro químico atrás do palco rapidinho e volto. Só que a coisa foi tão rápida que eu esqueci, ou não deu tempo, de avisar o diretor musical, que é o Kiko Horta, de que eu iria ao banheiro e que eu ia chamar um amigo. Com certeza, se eu tivesse avisado, né, estaria tudo bem, assim. Aí eu chamo o cara sobe no palco atrás de mim, aí eu falo pra ele, cara, segura aqui rapidinho que eu vou no banheiro, rapidinho, só marchinhas, bicho. Bloco de marchinhas, fica esperto. E saí correndo pro banheiro, né? Até mesmo pra não dar tempo, assim, da coisa desandar. Caso ele, né? Mas baterista, marchinhas, né? Baterista, marchinhas, carnaval, Rio de Janeiro. É muito difícil o cara se dar mal numa marchinha, né? Basta ele ficar ali segurando que a coisa anda, né? O trem vai, né? Só que nesse momento que eu tô no banheiro, o Kiko Horta olha pra trás pra falar alguma coisa comigo, seja lá o que for, assim, pra me falar uma próxima música, ou olha pra trás. Quando ele olha, ele vê que tem um outro cara. Ele, olhou pro cara e o cara assim se intimidou, né? Lógico, ficou intimidado, assim. Ele falou, quem é você? Aí ele vira e fala assim, desculpa, cara, desculpa. O Cássio me pediu pra ficar aqui enquanto ele foi ali no banheiro. Aí ficou aquela situação assim, aí eu volto, né? Foi tudo muito rápido, assim, um tempo de ir no banheiro, atrás do palco mesmo, muito perto. E aí eu volto. Quando eu volto, que eu sento na bateria, o Kiko Horta olha pra trás e já me vê na bateria. A princípio ele fica com uma cara muito aborrecida, assim, né? Pô, o que aconteceu? Assim, me olhou com uma cara, depois olhou pra mim, assim, bicho, e a gente começou a rir pra caramba, assim. E até hoje, o Kiko Horta conta essa história quando a gente se encontra e a gente dá muita risada disso, né? Então, assim, uma situação leve, engraçada, que eu lembro de um carnaval de um grupo que eu tenho muito carinho, que é o Boitatá, né? O Rodrigo Schofield, né? A gente dividiu esse trabalho por um tempo, chegou um tempo que ele assumiu a liderança e, pô, ótimo. E, sei lá, 2 anos atrás, mais ou menos, eu não lembro, acho que 2 anos atrás, final de 23, começo de 24, algo assim, eu fui convidado por eles para gravar o disco com eles, porque o Schofield já está numa turnê com um grupo que ele tem pela Europa e por esse motivo ele não poderia gravar. E a pessoa que conhece, né, muito o grupo, assim, eu acho que do grupo Boitatá eles tiveram poucos bateristas, talvez eu tenha sido o segundo, o primeiro que fez parte de um momento tão importante, tão profissional da carreira do Boitatá. Adoro todos eles, são meus amigos queridos, tenho admiração por todos. São pessoas muito sérias, muito engajadas, envolvidas com o carnaval e com a música de rua, com a música popular. São estudiosos, são gente queridas que moram no meu coração, todos. Sou de Macapá, mas morei muitos anos em Belém do Pará e hoje eu moro no Rio há 22 anos.
Dito isso, eu vou te contar uma história que eu acho que para mim foi assim o meu recorde. Então, Belém do Pará, final dos anos 90, febre da música baiana no Brasil e a febre dos trios, né, do carnaval com trio elétrico e micaretas e etc. Eu tinha lá meus 19 anos, 20 anos, e sei lá, não lembro que ano era isso, mas talvez 97, 98. Estou com 51 anos hoje. E era a apresentação de um cantor muito famoso em Belém do Pará, chamado Marco Monteiro, e que estava fazendo uma carreira, já tinha uma carreira bem sólida, assim, com um outro estilo, um estilo mais romântico, mais MPB, assim. E de repente resolveu fazer uma carreira de música baiana com os compositores cantando as músicas dos compositores paraenses. Trio elétrico, carnaval, acho que foi o primeiro ano ou a primeira vez que eu toquei no trio elétrico, ou a segunda vez que eu tinha tocado, segundo carnaval com ele, o primeiro não lembro bem. E aí para mim, como eu falei, né, de para mim ser um recorde, assim, foi o tempo que eu mais toquei, assim. Eu fiquei 10 horas em cima do trio elétrico, sem parar. Para não dizer que não parava, eu parava naquele único momento que a gente tinha que passar por um fio elétrico na rua, que a gente tinha que parar para passar o trio elétrico. Mas isso era muito rápido, isso dava 5 minutos, no máximo passava o trio elétrico ali pelo aquele fio que estava atravessado no meio da rua, que era a orla da praia de Mosqueira, em Belém do Pará. Então a gente fez esse trajeto de 10 da noite, o trio saiu às 10 horas da noite e parou mesmo de tocar às 8 horas da manhã, numa praia chamada Praia do Farol. A gente saiu o trajeto todo, que nesse trajeto deu 10 horas tocando. Então, assim, uma historinha curta, né, sobre o meu recorde, assim, o maior tempo que eu estive sentado numa bateria em cima do trio elétrico tocando para não sei quantas mil pessoas. E é isso. Eu espero ter contribuído, né, com esse podcast, com esse trabalho, Jade. Muito obrigado, meu irmão, pelo convite, tá? E sucesso. Sucesso para você, para o seu trabalho, para o podcast. Muito obrigado, Jade, mais uma vez pelo convite. E, como eu disse, eu espero contribuir por esse trabalho tão bonito que você está fazendo a respeito do carnaval. Tá bom? Obrigado, querido. Valeu. E o terceiro convidado desse episódio, que divide histórias que só ele tenha passado, Carlos Guedes, lá de Natal. Se eu falei do Cássio, que conheci um pouco mais recentemente, já o Carlos, eu já venho acompanhando o trabalho através do Instagram, a gente já vem sendo próximo durante algum tempo e quis também deixar esse registro aqui, através do podcast, desse contato, desse respeito mútuo com o Carlos, ele que também é bem-vindo demais aqui no Repercuta. Vamos lá. Olá, me chamo Carlos Guedes, baterista aqui de Natal. Antes de qualquer coisa, quero agradecer imensamente ao amigo Jade Tavares pelo convite e me sinto honrado pelo convite para participar do Repercuta Podcast, esse podcast que é tão importante para a nossa classe, para divulgar nosso trabalho, divulgar a bateria, a percussão, a música em geral. Jade, valeu, meu irmão, pelo convite.
E estamos juntos. E vamos lá, conversar. Hoje eu estou com 62 anos de idade, continuo nativo tocando. Eu comecei a tocar bateria profissionalmente em 1980. Então, esse ano agora, 2026, completo 46 anos de estrada como baterista. Sou autodidata, nunca frequentei escola, nunca fiz cursos. E é isso. A música como profissão. E sou imensamente grato à música, a Deus, por ter conseguido até hoje. Tudo que eu tenho na vida foi através da música. Minha casa, educar meus filhos, tudo. Tudo que eu tenho hoje eu agradeço à música. Eu me sinto privilegiado nessa minha trajetória. Eu cheguei a acompanhar em alguns shows grandes nomes da música popular brasileira, principalmente do samba, como Bezerra da Silva, Benito de Paula, Jair Rodrigues, Wilson Simonal, entre tantos outros. E aqui no meu estado, acompanhei já, eu acho que 80% dos artistas locais. E isso, para mim, é de suma importância, porque eu vivo do que eu amo, a música. Então vamos lá, começar um pouquinho. Em 1980, eu fundei um bloco de carnaval aqui na Zona Sul de Natal, por onde desfilamos por 2 anos. Mas devido a eu optar por ser, que eu estava iniciando como baterista, e eu preferi fazer esse bloco só por 2 anos. Foi super legal essa experiência, mas é isso. E contando algumas histórias que aconteceram no carnaval, tenho, não vou dizer perrengue, mas alguns imprevistos. O primeiro deles, lá em 81, se eu não me engano, a gente foi fazer um carnaval, fechou um carnaval na zona norte de Natal. E a gente morando aqui na zona sul. Então a gente foi um dia antes do carnaval, a gente foi no período da noite, passar o som, deixar tudo equalizado para no dia posterior começar o primeiro baile de carnaval, que seria uma matinê. Nessa coisa de passar som, ajeitar o palco todo, deixar tudo pronto para o próximo dia, a gente perdeu o busão. A gente estava de ônibus, o material já tinha ido na frente, tudo. Então a gente foi de ônibus como músicos. E quando terminamos de passar som, organizar tudo, rodo e montar as coisas, quando terminou era 1, 2 horas da madrugada, não tinha mais ônibus para voltar. E a galera estava lisa, sem dinheiro de táxi, isso em 81 por aí. Tivemos que dormir no palco. A banda dormiu, eu acho que era em torno de umas 10 pessoas, 8, 10 pessoas, 10 componentes da banda nessa época. Então foi o primeiro perrenguezinho que a gente passou, a gente dormiu no palco. No outro dia a gente teve que voltar às pressas para casa, tomar um banho, trocar de roupa e já voltar para fazer essa matinê. O segundo imprevisto que houve, lá pelos anos 90 já, a gente havia ensaiado para tocar um carnaval em uma cidadezinha aqui perto de Natal, não lembro o nome no momento, mas estava tudo certo, cachê firmado, a gente sabia quantas horas ia tocar, qual seria o cachê. Poucos dias antes, chega o contratante e comunica que o nosso cachê não seria mais aquele que havia sido acertado, e o cachê baixou para quase metade. O que aconteceu? Depois do carnaval, o repertório tudo montadinho, tudo pronto, a gente resolve cancelar, porque a gente viu que estava havendo esperteza por parte do contratante. Um cachê que seria X, poucos dias antes ele vem nos comunicar que seria cortado pela metade. Ninguém aceitou, não rolou esse carnaval. Um outro imprevisto que houve já em 95, 97, carnaval, uma praia chamada Barra de Cunhaú, aqui próximo de Natal. Quando a gente chega para fazer o som, o retorno do trio pifou. Acabou, não tinha mais retorno, e a gente não tem a condição de tocar em um trio elétrico sem retorno. O que acontece? Esse trio, que estava levando um bloco, não lembro o nome do bloco agora, na orla da praia, e a gente teve que parar e cancelar esse dia do show,
porque não tinha condições. E o pessoal, de última hora, eles contrataram uma bandinha lá para fazer, uma bandinha, aquela bandinha marcial de rua, para o bloco dar continuidade. E foi isso, a gente foi fazer, nas primeiras horas de show no trio, ter esse problema com o retorno, um pane lá que não teve jeito, e esse dia a gente tocou 1h30, 2 horas no máximo. Outra coisa também que aconteceu, outro imprevistozinho, foi já nos anos 2000, 2001, em Fernando de Noronha. A gente foi com a banda tocar no carnaval em Fernando de Noronha, uma puta estrutura de som, tudo organizado, só que, porém, público praticamente zero. O que era para a gente fazer um show que geralmente de 3 horas se resumiu em 1 hora de show no máximo, pela falta de público. Isso no primeiro dia. No segundo dia aconteceu a mesma coisa. Então tocamos apenas 2 dias em Fernando de Noronha e ficamos lá uma semana descansando, aproveitando o pós-carnaval. Então é isso, Jade. Eu quero te agradecer imensamente pelo convite e vida longa ao Repercuta Podcast. Então é isso, irmãos. Um grande abraço para todos, um prazer imenso pelo convite, honrado, super honrado. Então, um detalhe que eu esqueci, eu quero até comentar aqui. Ano passado eu completei os 45 anos de música, como baterista, e fui homenageado aqui em Natal pelo o primeiro festival, o primeiro Natal Drum Fest, e eu fui homenageado nesse evento, me senti honrado, super honrado, e é isso. E vou deixar aqui conselho para quem está começando, quem está ouvindo, ou quem já está no meio de carreira e pensa em desistir. Gente, não desistam não, certo? Porque é possível você conseguir viver da arte. Não é fácil, mas se você souber fazer tudo direitinho, você se dedicar à música, ser um profissional que cumpre sua agenda, tudo certinho, sem querer passar a perna em ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, tudo vai acontecendo no seu tempo, é isso? E é isso. Super, super honrado. Valeu, Jade. Grande abraço, irmão. E conte comigo. Vida longa ao Repercuta Podcast.